Bom dia! Prosseguindo com a história da igreja. Dentro do capítulo 1 do livro A Igreja, que tem o título O Nascimento da Igreja, nós vamos para o terceiro tópico, com o seguinte título: A origem da palavra igreja. A igreja é uma nação santa. Vejam, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9a. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Ela é minuciosamente composta de dois vocábulos gregos, ek e klesis. Klesis significa para fora. Vejam, Colossenses capítulo 1, versículo 13a. Ele nos tirou da potestade das trevas. Em João capítulo 15, versículo 19b. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Em Atos capítulo 2, versículo 40b, diz: Salvai-vos desta geração perversa. Portanto, a palavra clese significa tirados para fora do mundo. A igreja é uma assembleia. Eclésia de Deus é um povo tirado do sistema secular. Eclésia é usada no Novo Testamento 115 vezes. 1. É usada 3 vezes para expressar uma assembleia de comunidade grega, tanto a legal como a ilegal. Vejamos. Atos capítulo 19, versículo 32. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso e os mais deles não sabiam por que causa se tinham ajuntado. Aqui trata-se de uma grande reunião em que Paulo iria pregar o evangelho e deu-lhe então uma grande confusão naquele lugar. 2. É usada 2 vezes para designar o Israel do Velho Testamento. Vejam aqui. Atos capítulo 7, versículo 38a. Este é o que esteve entre a congregação no deserto. Deuteronômio capítulo 7, versículo 6b. Diz: Escolheu-te para que lhes fosses o seu povo próprio de todos os povos que sobre a terra há. Então a igreja logo é um povo escolhido por Deus. 3. É usada 110 vezes para designar a igreja do Deus vivo. Veja também esta outra designação para o termo igreja. Uma igreja invisível. Hebreus capítulo 12, versículo 23a diz: A universal assembleia é a igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus. Logo então, a igreja, que é uma assembleia, precisa que todos os membros dessa assembleia tenham os seus nomes escritos no livro de Jesus Cristo nos céus.
Estas são as características da igreja invisível. Todos se aproximam de Deus na mesma base: a fé em Cristo, nacionalidade, cultura e sexo. Todos os que creem formam a verdadeira igreja invisível de Jesus Cristo. Se alguém pertence a Cristo, então é descendente e herdeiro de Abraão. Abraão é tido pela igreja como o pai da fé, segundo a promessa. Outro significado de eclésia no grego clássico é uma assembleia convocada para se reunir em lugar público, formando uma espécie de assembleia executiva, onde eram debatidos e deliberados os assuntos de interesse geral de uma comunidade, bem como a execução de novas leis. Então, logo, a igreja Jesus tirou de algo que já existia. Eclésia já existia, era uma assembleia de gregos onde se reuniam para assuntos especiais, como debater e deliberar os assuntos de interesse daquela comunidade ou daquela cidade, e também fazer a execução de novas leis. A doutrina sobre a igreja é uma das mais importantes. Trata-se da obra de Deus neste mundo. A Bíblia Sagrada revela o plano de Deus em dispensações, do governo da inocência ao governo do milênio. O governo da inocência era quando era governado por Adão e Eva, que eram inocentes antes do pecado entrar no mundo. O milênio será o governo teocrático, o governo governado pelo próprio Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Ao todo, 7 dispensações. No presente século vivemos a 6ª dispensação, que é a igreja. Graça. Vivemos na era da graça, o favor imerecido, tempo eclesiástico ou ano aceitável do Senhor. Lucas capítulo 4, versículo 19b. A pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. 3. O melhor dizendo. 2. Igreja visível. Atos capítulo 5, versículo 14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, cresciam cada vez mais. A igreja visível aqui mostra então o povo reunido, todos aqueles que creem no Senhor e Salvador Jesus Cristo. 3. Igreja local. João capítulo 11, versículo 52b. Mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Atos capítulo 2, versículo 41b. Diz: E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Essa então é a igreja visível. Visível. 4. Igreja universal. Hebreus, capítulo 12, versículo 23a. A universal assembleia. Pois eu te digo que tu és Petros. Petros significa pedregulho. E sobre esta pedra você edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Mateus capítulo 16, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão ou não prevalecerão contra ela. Se você gostou, deixe o seu gostei. Associe-se a nós, se inscreva nesse canal e divulgue na sua rede social, para que possamos crescer ainda mais e levar conhecimento bíblico para você. Bom dia!